passar o Edio, eu só gostaria de lembrar a todos que agora os vídeos do Boteco estão no nosso canal no YouTube, então todos podem conferir. Semanalmente a gente tem colocado agora, né, as últimas edições, e essa edição já vai, né, ser lançada nessa mesma semana, e a gente sempre compartilha na nossa página também no Facebook. Então eu vou passar para o Ed. Boa noite a todas, boa noite a todos, uma alegria. Queria agradecer ao professor Juliano, professora Flávia, estou honrado com o convite, muito obrigado. Eu venho trabalhando com medidas socioeducativas há uns 10 anos, mais ou menos. Eu trabalhei como psicólogo numa unidade de internação provisória em Santa Catarina, onde o meu trabalho no dia a dia era diretamente relacionado com os adolescentes internos. Isso durou uns 2 anos, mais ou menos, essa prática. Na sequência, durante o governo Requião, no Paraná, fui chamado para coordenar o sistema socioeducativo lá no estado do Paraná. O acúmulo dessa prática direta com o adolescente, ali no chão de fábrica, onde se dá a produção efetiva do sistema, e dessa outra, que seria mais política, se desdobra na minha tese de doutorado, recentemente defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui na UFPEL, estou há um ano e pouquinho, e a gente está começando a fazer alguns projetos. Já faço propaganda de um, talvez interesse a alguns aqui, que se chama Socioeducação em Cena, agenciamentos entre psicologia social e teatro, onde a gente vai tentar utilizar o teatro para trabalhar com os meninos que cumprem medida socioeducativa no município. Bueno, agora que vocês sabem de onde se enuncia essa fala, vamos à paisagem da noite. Eu gostaria de trazer um desenho para esse debate que se coloca mais ou menos da seguinte forma. Quais as condições de possibilidade que deram emergência à PEC 171 de 1993? Como pôde essa proposta de emenda à Constituição, inconstitucional para muitos juristas, ser retomada 22 anos após seu engavetamento? O que temos aqui? Que linhas de força compõem esse cenário? Um conjunto de deputados reacionários? Um presidente da Câmara embriagado em violentas ambições políticas? O encerramento de uma utopia de esquerda nascida em movimentos sociais, hoje completamente capturados pela administração, pela burocracia, pela governabilidade? Em meio a um cenário complexo como esse, sei que nos compete, enquanto universidade, avançar, mergulhar, realizar essa pesquisa. Contudo, enquanto ela não aparece, enquanto esperamos o TCC que vem, a tese de conclusão de curso aqui da filosofia, ou talvez nossa lá da psicologia, ou do direito, bem, enquanto esse TCC que vem, enquanto esperamos esse TCC que vai encarar a problemática e realizar essa genealogia, enquanto esperamos por ele, eu me sinto à vontade para tratar o tema aqui, no Boteco. Ou seja, eu não tenho propriamente uma resposta a essa questão. O que lhes trouxe é apenas uma provocação, um disparador para o debate. E essa provocação é a seguinte. Estamos acompanhando, atônitos, um debate político que nos pede uma posição, não é mesmo? Seja na Câmara dos Deputados, seja nas redes sociais, seja no almoço em família, seja aqui no Boteco, somos convocados a tomar partido. De um lado estão os que defendem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e do outro estão os que querem responsabilizar
de forma mais rigorosa, uma juventude dita criminosa. De que lado você está? Qual é o teu lado? Se você defende o ECA, é porque você defende bandido. Se você defende a responsabilização, é porque você é reaça. Escolha. Vamos. Escolha. Você precisa assumir um dos lados. Quem é você? Reaça ou defensor de bandido? Ao ser pressionado para escolher um dos lados, Bartleby responderia: preferiria não. Essa dicotomia, acredito, possa ajudar a eleger deputados, senadores e talvez até presidentes numa democracia representativa, tal qual essa que tentamos um dia, que sonhamos nos tornar. Mas de nada nos adianta em termos práticos. Minha impressão é de que esse debate que nos cerca está duplamente equivocado. Primeiro, porque ao opor ECA à redução da maioridade penal, temos a impressão de que atualmente os adolescentes não são punidos com rigor. Quem conhece minimamente as medidas socioeducativas por dentro sabe que o ECA produz de mais efetivo é maquiagem, eufemismos, dissimulações a um rigoroso sistema prisional ao qual muitos adolescentes são encaminhados. Se não, vejamos. Capítulo 4 das medidas socioeducativas, artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 1. Advertência. 2. Obrigação de reparar o dano. 3. Prestação de serviço à comunidade. 4. Liberdade assistida. 5. Inserção em regime de semi-liberdade. 6. Internação em estabelecimento educacional. É um código penal. Internação em estabelecimento educacional. É lindo, não é? Alguém já visitou a fase aqui? Tem alguma coisa parecida na fase com estabelecimento educacional? Tem. Mas eu dizia que o debate me parece duplamente equivocado. Se o primeiro equívoco gira em torno do rigor penal, o segundo equívoco gira em torno da responsabilidade. Pois ambos os grupos, tanto os defensores do ECA como os defensores da redução da maioridade penal, têm no conceito de responsabilidade a sua maior bandeira. Tanto os redatores do ECA, cito, Antônio Carlos Gomes da Costa, Edson Seda, Paulo Afonso Garrido, Mário Volpe, Maria do Rosado Leite, Ruth Pisciori, e vamos, a lista é grande. Como os grandes nomes do Judiciário Nacional, que sempre se põem em sua defesa, e alguns nomes até internacionais, como Emiliano Garcia, João Batista Costa Saraiva, Olímpio Sotomayor Neto. Todos, sem exceção, têm na responsabilização juvenil a sua doutrina. Sim, acredito que para alguns possa parecer um tanto polêmica essa afirmação. Mas minha compreensão é que nossa doutrina da proteção integral é, na verdade, uma doutrina da responsabilização integral. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma máquina de responsabilização juvenil. Com ele chegamos ao montante hoje de 100 mil adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Desses, 20 mil estão em cárcere privado ou em estabelecimento educacional. Eis a pista que acredito possa seguir o TCC que nos ajudará a problematizar essa questão.
De que forma o Estatuto da Criança e do Adolescente e a doutrina da proteção integral criam condições de possibilidade para a redução da maioridade penal? Mas, se ambos os grupos, defensores do ECA e defensores da redução da maioridade penal, querem o mesmo, responsabilizar, o que nos resta nesse debate aqui no Boteco? Além de cairmos num niilismo passivo e embriagante de quentão. Nos resta, meus queridos, aprofundar as questões, retirar o debate desse senso comum bovino. Nos resta dizer: preferiria não ao isto ou aquilo que nos impõe essa mídia inescrupulosa. Nos resta o martelo. Não o martelo do juiz, da punição, da culpa e da responsabilidade individual, mas o martelo da filosofia. Encerro com uma citação de Crepúsculo dos Ídolos, de Friedrich Nietzsche. Qual pode ser a nossa doutrina? Aquela para a qual ninguém dá ao homem suas qualidades. Nem Deus, nem a sociedade, nem os pais ou os antepassados. Nem ele próprio. A absurda ideia que repudiamos foi ensinada com o nome de liberdade inteligível por Kant, e talvez já mesmo por Platão. Ninguém é responsável pelo fato de existir dessa ou daquela maneira, nesta ou naquela condição, neste ou naquele meio. Não podemos excetuar o caráter fatal do seu ser, do caráter fatal de tudo que foi e de tudo que será. O fato não é consequência de uma intenção particular, de uma vontade, de uma finalidade. Ele não constitui uma tentativa de alcançar um ideal humano, um ideal de felicidade, um ideal da moralidade. É absurdo querer empurrar seu ser essencial para uma finalidade longínqua qualquer. Fomos nós que inventamos a noção de fim. Na realidade não existe fim. Somos necessários, somos um fragmento da fatalidade. Fazemos parte de um todo. Existimos nesse todo. Não há nada que possa julgar, avaliar, comparar, condenar o todo. Mas fora do todo, meus queridos, não existe nada. Que ninguém seja mais tomado como responsável, que o modo de existir não possa mais levar a uma prima causa, que o mundo, nem como sensório, nem como espírito, seja mais uma unidade. Isto, e somente isso, é a grande libertação. É por isso, e unicamente por isso, que foi restaurada a inocência do dever. A ideia de Deus foi até agora a principal objeção contra a existência. Nós negamos Deus. Negamos em Deus a responsabilidade. É com isso, e unicamente com isso, que salvamos o mundo. Muito obrigado.